meus colegas presentes e aqueles que vão nos acompanhar ao longo desse ciclo de conversas que marca a realização do 13º encontro do CISECO. CISECO fazia, ao longo desses tempos, uma reunião anual em torno de um tema, reunindo colegas nacionais e internacionais, e passamos em largo tempo trabalhando no solo da emoldurada Japaratinga, onde fizemos vários encontros, onde encontramos amigos, publicamos livros, e conseguimos ainda, no período mais duro dos anos recentes, fazer reuniões à distância, especialmente no contexto da Covid e no ano subsequente, deles resultando a publicação de livros, né? Fizemos um livro muito bonito sobre a Covid, um livro de 700 páginas, trazendo relatos, trazendo empirias, trazendo reflexões sobre essa articulação, fenômenos dessa natureza e produção de sentido. E na retomada desta atividade, que se faz tentativamente à distância, não temos pernas para fazê-lo presencialmente, reaparece de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira distinta, a temática do acontecimento, né? É evidente que os acontecimentos sucedem, acontecem, mas alguma coisa irrompe no Brasil de uma maneira atípica, de uma maneira fora de rotinas, de maneira fora de pautas, digamos assim. E isso nos levou a pensar sobre as ocorrências que se passaram no Rio Grande do Sul, em larga escala, ao longo de 30, 40 dias, e assim falar das repercussões, mas, sobretudo, alguns desses momentos que envolveram o protagonismo de processos midiáticos, né, e a performance de atores midiáticos. Isso nos levou a fazer reflexões na diretoria em torno dessa problemática e tentar ensaiar uma reunião em torno de reflexões acerca do tema, não factualmente apenas do tema, mas as matrizes que poderiam nos ajudar a pensar a amplitude e a complexidade desse acontecimento. Então, provisoriamente, nós estamos fazendo reflexões em torno do que nós estamos chamando de epistemologias do acontecimento, no sentido de ver o contributo que as ciências hermenêuticas, semióticas e comunicação, etc., têm a dizer sobre a constituição e o desenrolar de acontecimentos tão complexos conforme esse que nós enfrentamos recentemente. Nós não estamos centrando a nossa atividade neste acontecimento em si, mas, evidentemente, que pedaços, fragmentos dele se espalham dos relatos que vão por vir, especialmente num dos últimos encontros, onde estarão aqui colegas da área de saúde, refletindo sobre essa problemática à luz das suas intervenções no trabalho de campo. Pois bem, para essa sessão de hoje, nós temos, lembro sobretudo aqueles que não estão presentes, mas estão nos escutando pelas gravações, né? A professora Vera Veiga França, da Universidade Federal de Minas Gerais, colega de vários trajetos de formação, né? Fundadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, professora que atua em várias áreas das ciências humanas, das teorias de comunicação e áreas afins, com vários livros publicados concernidos a esse tema, né? De modo que também significa para nós um reencontro, além do Giovandro e do Sérgio, um encontro que marca o reencontro com a Vera, que eu não via há pelo menos 15 anos. Né? Mas nós continuamos o mesmo, Vera, com certeza. Né? Também nos sentimos felizes em reencontrar o Giovandro e o Sérgio Porto, que sempre falávamos em torno de encontros paralelos, temas que nos são interessantes, mas não tivemos uma oportunidade recente para
justamente usufruir de um debate, de uma reflexão nossa, desse lugar de fala acerca dessa problemática. Assim sendo, essa breve introdução é um registro de saudação a vocês, aos amigos, a quem o CISEC acolhe, já anunciando que, além das falas de cada um, nós vamos recuperar os materiais que vocês estão refletindo através de artigos a serem publicados ao longo do mês de janeiro por um livro já pré-anunciado com a editora da Universidade Estadual de Campina Grande, que tem sido parceira do CISEC nesses projetos editoriais. Muito bem. Então, eu vou deixar a própria voz de vocês anunciar os temas que vocês vão trabalhar hoje, né? Os temas e os focos, e os enfocos, e os ângulos, né? E lembrando que esse tempo é um tempo de 15 a 20 minutos, onde vocês tematizam questões que serão escutadas pelos que estão aqui, nós todos, mas particularmente aqueles que compõem essa mesa, e após a exposição dos três, nós voltamos a um outro momento, que é um momento de conversação, né? Uma conversação acerca das questões postas, né? Nós estamos gravando, e de maneira que teremos um farto material para ser reaberto, tendo em vista também a produção editorial e a consulta daqueles que nos procurarem eventualmente para ter um outro ingresso no CISECO, nessa reunião, numa outra temporalidade, portanto. Então, feitas essas observações, eu passo a palavra à minha querida colega Vera, e dizendo para ela que, ao longo de 15 minutos, mais ou menos, eu dou um sinalzinho para ela, pré-anunciando que, lamentavelmente, teremos que passar a prosa para um outro colega. Ok? Muito obrigado a todos. Vera, você com a palavra. Obrigada, Fausto, pelo convite e pela oportunidade desse reencontro. Fausto e Sérgio fomos colegas, né, de mestrado na UNB, e desde lá a gente mantém contatos esporádicos, mas muito fraternos. E o Jovandro também é um colega de vários encontros, então essa oportunidade, né, de conversarmos, né, é muito estimulante, e então eu agradeço por essa oportunidade. O tema do acontecimento e o conceito está muito presente nas nossas reflexões e discussões aqui no grupo esse grupo, né, de pesquisa do qual eu participo, Imagem e Sociabilidade, né? E, sem dúvida, é um conceito muito importante para a comunicação, né? Se o conceito de acontecimento ele é um conceito forte e reconhecido, né, na história, na filosofia e em vários outros campos, também para a comunicação ele adquire cada vez uma relevância maior. Digamos que, inicialmente, o conceito de acontecimento aparece para nós, da área da comunicação, através do jornalismo, do campo do jornalismo, né, e na sua dimensão mais factual. Quer dizer, o jornalismo seria exatamente essa atividade que vai detectar e relatar ocorrências, né, que chamam atenção, que merecem destaque, ou que, de alguma maneira, se mostram inusitados. Nessa dimensão mais factual que era dada ao jornalismo, né, um conceito paralelo e quase que uma demanda ética era a fidedignidade, né? Então, o jornalismo deveria ser fiel aos fatos que ele relatava, né? E, nessa perspectiva, né, a gente olha uma clara separação, né, entre a ocorrência dos fatos no mundo e o relato promovido pelo jornalismo, né? Outras contribuições vieram enriquecer a reflexão do campo comunicacional, particularmente a incidência e as contribuições da linguística, enfatizando os acontecimentos na sua natureza de linguagem ou enquanto fato de linguagem, né? O nosso velho e saudoso amigo Muyot, né, eu acho que foi professor de alguns de nós,
trabalhou esse conceito de acontecimento. Acredito que, né, que Sérgio vai trazer de forma mais forte, né, a contribuição do Muyô, através do livro que organizaram juntos, né, e o Muyô fazia essa distinção entre assim, o acontecimento, o fato no mundo, e a informação jornalística. Deleuze também distingue acidente e acontecimento, chamando de acidente, né, uma realização espaço-temporal no estado de coisas. Né? Já o acontecimento seria uma problematização desses fatos, né, e teria ele chama os acontecimentos de singularidades ideais, né, atribuindo aos acontecimentos uma inserção mais forte no terreno da ideia ou no terreno das representações. Né? Ricoeur fala de acontecimentos do mundo, que são as simples ocorrências, e o acontecimento colocado em intriga. As contribuições são inúmeras, e minha intervenção aqui hoje segue uma abordagem pragmatista, numa perspectiva trabalhada pelo sociólogo francês Louis Quéré, né, que, por sua vez, trabalha na esteira das contribuições do pragmatismo americano e, particularmente, de John Dewey. Então, nessa perspectiva, nessa abordagem pragmatista, há uma vinculação estreita entre acontecimento e experiência. Né? Então, o acontecimento seriam ocorrências no mundo material que afetam nossos sentidos. O Quéré tem textos muito interessantes, e alguns já publicados no Brasil, sobre acontecimento. Eu mesma e colegas do GRIS, que é o nosso grupo de pesquisa, já publicamos sobre isso, e de forma sucinta, eu falarei agora destacando cinco pontos, né, que seriam características importantes do acontecimento. Né? São eles: o acontecimento acontece a alguém. O segundo ponto, ele provoca rupturas. Terceiro ponto, suscita sentidos. Quarto ponto, o acontecimento faz falar. E como o quinto ponto, o acontecimento passa por um processo de individualização. Vou falar sobre isso. Então, não querendo tomar muito tempo, eu vou rever esses tópicos aí de forma um pouco rápida, né? E talvez eu não pare muito nos exemplos que depois podem, né, certamente vão aparecer nas nossas discussões. Retomando, então, o primeiro ponto: acontecimento acontece a alguém. Então, acontecimento diz de afetações nos níveis sensorial e afetivo, passando também pelo crivo, né, de valores e o crivo normativo que marca uma sociedade. Então, a ideia, o Quéré fala da passibilidade do acontecimento. Acontecimentos são ocorrências passíveis de afetar. Né? E o acontecimento é marcado pelo cruzamento entre as nossas orientações e apegos com as incertezas do mundo manifestadas por aquilo que acontece. Então, um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente reter é a relação entre acontecimento e afetação. Acontecimento acontece com alguém. O segundo ponto, ele é mais evidente, não preciso nem me deter muito, né? É a ideia de ruptura. Né? O acontecimento é um corte na normalidade do cotidiano. Ele interrompe uma sequência, ele desorganiza. E aí a gente pode pensar tanto em acontecimentos catástrofes, né, como as enchentes do Rio Grande do Sul, o rompimento de barragens, né, de mineração, como podemos pensar em acontecimentos alvissareiros, né, num nível político, social, né, às vezes a eleição de um candidato, né, pode ser um grande acontecimento,
E a gente pode ver a expressão de ruptura, pensando até em exemplos pessoais, como é que nossa vida é marcada por esses acontecimentos difíceis e alegres, alvissareiros, né? Como o nascimento de um filho. Não é? Então, assim, são vários assim, esses acontecimentos maiores e menores povoam a nossa vida e a história de uma sociedade, mas a sua característica é que, na sua ocorrência, ele desorganiza e ele é suscetível, né, de mudar rumos, né, de abrir outros horizontes. Nesse sentido, isso já chama o nosso terceiro ponto, que é a ideia de que acontecimento suscita sentidos. É aquela coisa de, ao nos depararmos com um acontecimento e a imprevisibilidade que faz parte da sua natureza, a primeira pergunta é: o que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Então, o acontecimento pede para ser compreendido. E, ao nos depararmos com o acontecimento, a gente convoca, às vezes, enquadramentos, quadros de sentido, trazidos por experiências passadas, a gente tenta inserir o acontecimento, né, em algo que a gente, na sua imprevisibilidade, às vezes na sua novidade, inserir o acontecimento dentro daquilo que a gente conhece. Mas, além desse aspecto um pouco de normalização do acontecimento que acontece quando a gente tenta nos familiarizar e aproximar o acontecimento daquilo que a gente já conhece, é importante chamar a atenção as possibilidades trazidas por um acontecimento. Um acontecimento bom ou ruim larga os horizontes do possível, né? Um acontecimento, ele abre possibilidades que não tinham sido pensadas antes. Ao falar desse aspecto aí, né, de que o acontecimento suscita sentidos, o Querré classifica de poder hermenêutico do acontecimento. O acontecimento é suscitador de questões. E, inclusive, não vou desenvolver isso aqui, mas o Querré aprofunda a ideia de que um acontecimento ele abre um processo de avaliação, né, a tentativa de compreender, de conhecer o que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, um trabalho de julgamento. Nós sempre aplicamos categorias de valor, né, na compreensão do que está acontecendo. O quarto ponto é que, e é mais interessante para a gente, né, é essa ideia de que acontecimento faz falar. Né? Em face de uma ocorrência ou vivendo um acontecimento, né, a gente precisa falar sobre ele. E a isso, o Querré, inspirado, né, pelo trabalho do Dewey, fala numa dupla vida do acontecimento. O acontecimento existencial e o acontecimento objeto. Né? O acontecimento existencial é o acontecimento vivido na sua existência bruta, até brutal, né? Que é pré-individual e aconceitual. Né? Citando Dewey, aquilo pelo qual agimos e sofremos e o que apreciamos são coisas em suas determinações qualitativas. E ele continua: uma qualidade não pode ser descrita discursivamente, porque, em princípio, algo que se apreende diretamente. Ela pode ser simplesmente apontada com palavras. Uma experiência direta simplesmente ela não afirma nada. Então, o acontecimento existe nessa primeira vida do acontecimento, né? Esse acontecimento existencial é aquilo que acontece no mundo, aquilo que assim, não podemos modificá-lo e muito menos anular o que aconteceu. Ele apresenta um tipo de solidez e resistência
para quem e para além de nós. Não é? Então, aconteceu uma enchente, desmoronou uma barragem, não é? Uma pessoa partiu, uma pessoa chegou, aconteceu. Não é? Mas a essa primeira vida do acontecimento, não é? Sucede, exatamente porque o acontecimento faz falar, sucede uma segunda vida, que é o acontecimento objeto. Aí já é o acontecimento, tal como ele é nomeado e apreendido pela comunicação. Aí ele já se torna coisa provida de significação, colocado em intriga, como diz Ricardo. Essa segunda vida se torna independente. Ela pode ser inserida em novos contextos, ela é posta em relação com outros acontecimentos, com outros objetos. Então, aí, nessa sua segunda vida, já não são mais simples ocorrências, mas eles adquirem uma nova forma de existência, novos modos de operação e novas propriedades. Podem, inclusive, se tornar novos objetos existenciais. Então, acontecimentos objetos se tornam operadores na história que se faz. E, por último, eu vou falar isso bem rapidamente, para não passar o meu tempo, é o ponto aí que é a individuação ou individualização do acontecimento. Eu meio na dúvida na forma de traduzir essa palavra conforme usada em francês, vendo uma pequena nuance na etimologia dessas palavras, a individualização, ela especifica um elemento dentro de um conjunto, individualiza um elemento dentro de um conjunto. Individuação é bem sutil, mas parte do movimento contrário. Não é? É uma coisa que é identificada como diferente de outra. Não é? Então, o foco já é mais na especificidade, na singularidade daquilo que é destacado. Então, esse quinto ponto, esse quarto ponto que eu trago aqui, eu estou até confundindo quantos mas esse último ponto que eu trago aqui, né, é que isso ele é feito na nossa experiência cotidiana, mas também é um roteiro interessante na análise de acontecimentos, né, que são as etapas pelas quais passa essa individuação dos acontecimentos. O Querré fala em 5 etapas. A descrição, que é a colocação em categoria. Né? Quando a gente vê alguma coisa que está acontecendo, a gente fala, mas o que é isso? É um acidente? Foi um atentado? Então, o primeiro momento é esse de caracterizar, de tentar descrever. O segundo momento é a narrativização, que é a colocação em intriga, né, que o Querré fala, né, que é uma organização temporal, uma organização em etapas, a identificação dos actantes, né, dos atores. A terceira etapa é um pano de fundo pragmático, o que esse acontecimento provoca, né, assim, de que maneira ele incide no desenrolar das coisas. E o último ponto, eu estou sempre falando em 4 e 5, mas eu estou misturando aqui, acho que não. O último ponto aqui é a caracterização do acontecimento enquanto problema público. Né? Quando aquilo que acontece, na sua dimensão pública, ele é tratado dentro de um quadro maior de afetação do interesse público e da sociedade. Por exemplo, quando um assassinato de uma mulher, para além de ser um crime, inserido num problema público que é nomeado apenas nos últimos anos, que é o feminicídio. Então, eu vou parar por aqui, eu acho que eu estou
não dá para entrar aqui em dois aspectos aí, que é a relação, né, mais estreita de acontecimento e mídia, o cenário de mediatização que nós estamos vivendo, e uma outra vertente que a gente trabalha bastante no nosso grupo de pesquisa, que é a relação entre acontecimentos e celebridades, entre aspas, né? A palavra celebridade, ela tem uma conotação um pouco negativa. A gente chama celebridade pessoas públicas proeminentes, né, que tem uma relação de grande presença na cena pública. Eu acho que são aspectos, né, que podem ser desenvolvidos depois, né, são caminhos importantes, mas eu me restringo aqui a esse elemento mais conceitual. Só fechando, eu diria, né, e eu até chamaria essa minha intervenção a natureza relacional do acontecimento entre fato e narrativa, né? Assumir plenamente a natureza relacional do acontecimento significa pensá-lo na convergência entre fatos e sentidos, discursos e ações, afetando e sendo conformado pelos indivíduos no contexto de sua experiência. Era isso, Fausto. Obrigada. O seu microfone. Está fechado. Obrigado, Vera. Essas suas questões que você anunciou, deixando em aberto, elas serão retomadas com certeza no calor da nossa prosa e, sobretudo, também nos textos que hão de vir, né? Com certeza. Muito obrigado. E, com isso, passamos a palavra ao professor Sérgio Porto, né? Sérgio é um professor de anos que nos mantém juntos, seja pela vida afetiva, seja pelos interesses intelectuais. Nós trabalhamos juntos na UNB por algum tempo, onde eu fui auxiliar de ensino, e o Sérgio era professor também. Ele tem formação em filosofia, tem formação em semiótica e formação também no território das hermenêuticas, portanto, né? Ele é um professor que editou alguns livros nesses campos, particularmente naquele que diz respeito a nós, o texto que ele produziu com o professor Bouillot, né? O Jornal da Forma ao Sentido, além de seu enveredamento também pelo campo do romance, como o famoso texto A Questão do Capitão, que envolve a presença e a diabrura do Capitão Florzinho, né? Que é um romance que se renova em cada peça nova que o Sérgio está escrevendo, essa figura se renova. Então, isso fica posto como parte da nossa prosa, né, Sérgio? Mas que o Capitão Florzinha se mantém aí como um leitor também dessas questões que apareçam por aqui. Obrigado. Você não falou que nós somos compadres? Também. Deixei para você. Eu sou padrinho de batismo do Tiago, filho do Fausto. Batizado por Dom Serafim, não foi? Esse batismo ocorreu no Palácio Cristo Rei, que é o Palácio Episcopal de Belo Horizonte, e quem fez o batismo foi Dom Serafim Fernandes de Araújo, emérito atleticano. Tá bom, virou cardeal, quase foi papa, né? Mas o Papa Francisco mandou ele sair da rota, né? É? O Papa Francisco mandou ele sair da rota. É. Argentino, brasileiro, aí se entenderam, né? Mas já tinha sido aposentado. Exatamente. Não, Serafim. Quem era muito amigo dele era Ione, né? A Ione do Suzé. A Ivone. Ivone. Exatamente. Bom, estão me ouvindo bem, né? Na condição de jornalista,
e de teórico da comunicação, também na condição de semiólogo e hermeneuta, sempre me interessei pelo acontecimento, mormente pela distinção entre fato e acontecimento. Os jornalistas sempre se dizem fiéis aos fatos. Dizem que trabalham com a notícia verdadeira e se opõem radicalmente às fake news. A fidelidade aos fatos, ainda hoje, é o carro-chefe da imprensa anglo-saxã. Os jornalistas estão sempre envolvidos com a notícia, com os fatos, com as notícias verdadeiras ou falsas, falando muito pouco em acontecimento. Você raramente vê um jornalista falando em acontecimento, abordando o assunto. Eles se preocupam basicamente com a questão dos fatos. O que interessa aos jornalistas são os fatos e as notícias. Não se preocupam com o acontecimento. Eu dividi meu trabalho em algumas epistemes, algumas correntes científicas, para analisar o acontecimento. A epistemologia do acontecimento como événement. Os assessores de comunicação e as relações públicas se interessam pelo acontecimento événement. Uma explosão de fatos, uma festa de todos que se relacionam, que se festejam como se fosse um combo. Nesta situação, contratam gente relacionada e importante e costumam, nessas reuniões dos événements, haver um buffet com champanhe, né? Agora, seguindo a postura de Maurice Mouillot, não existe jornal no singular, não existe fato no singular, notícia no singular, existem acontecimentos. Para Mouillot, o que é o jornal? Jornal e a mídia em seu conjunto não está, entretanto, face a face ao caos do mundo. Está situado ao fim de uma longa cadeia de transformações que lhe entregam por meio das agências. Hoje a gente poderia falar que são entregues pelas mídias sociais. Um real já domesticado. Quer dizer, o jornal já se encontra com um real domesticado. O jornal é apenas um operador entre um conjunto de operadores sociossimbólicos, sendo aparentemente apenas o último. Se na origem o acontecimento não existe como um dado de fato, também não tem a solução final. A informação não é o transporte de um fato, é um ciclo ininterrupto de transformações.
E aqui, no caso, o Muyô está me cedendo aqui, no caso, a minha segunda episteme. A primeira foi como acontecimento, como evenement, e a segunda episteme que é do Muyô, fatos e acontecimentos são usados como sinônimos, ou quase sinônimos. A nossa hipótese, a do Muyô, o acontecimento é a sombra projetada de um conceito construído pelo sistema da informação, o conceito de fato. Então, a nossa hipótese, ele dá praticamente uma definição: o acontecimento é a sombra projetada de um conceito. Conceito este construído pelo sistema da informação, pelo conceito de fato. Então, havendo fatos, havendo informação, notícia, o acontecimento é essa sombra projetada, é uma espécie de capa da informação, da notícia, do fato. Eu gosto muito dessa definição. Acontecimento é uma sombra projetada sobre um conceito de fato, de notícia. Interessante que ele usa a palavra conceito, né? Se ele fala uma hora que acontecimento é igual ao fato ou não, ele aqui já dá uma espécie de imaterialidade de pensamento em relação ao acontecimento. Ele chama de acontecimento uma, é uma sombra projetada de um conceito. Quer dizer, ele dá ao acontecimento, por mais materialidade que ele tenha, ele dá a nomenclatura de conceito. É um conceito que projeta uma sombra sobre a informação, sobre os textos, sobre os fatos, uma espécie de um guarda-chuva. Uma outra terceira episteme, também retirada de Muyô, é o que eu acabei de dizer. Fato e acontecimento são conceitos, têm a sua abstração, são metáforas. O acontecimento é a matéria-prima, a substância que alimenta de fora o ecossistema da mídia. Então, se ele fala o acontecimento é um conceito, e aqui ele já fala na sua vinculação com a linguística, como a Vera falou, o acontecimento seria uma metáfora. As coisas que acontecem têm essa proteção, essa sombra, mas ele tem uma ideia metafórica, metaforum, né, do acontecimento. Quer dizer, ele trabalha com essa abstração. O título do livro que nós fizemos juntos, O Jornal da Forma ao Sentido, esse "da" pode ser uma, uma contração de uma preposição com um artigo, o jornal da forma ao sentido, como pode ser o verbo, o jornal da forma ao sentido. Tudo isso ele está dentro de um jogo metafórico
antropológico de conhecimento. Uma quarta episteme seria o acontecimento como método interpretativo, como hermenêutica, como história das ideias. No meu livro, ultimamente publicado, que já faz algum tempo, 2013, né? É, dentro dessa perspectiva hermenêutica, eu, de certa forma, inventei, em termos de método, inventei as 6 leituras interpretativas dos textos. 6 leituras interpretativas em massa folheada, que muitos amigos me chamam. Como é que aquele método seu da cebola, a, a massa folhada, né? Que na medida que você vai descascando a cebola, vão surgindo camadas sensíveis à interpretação. E na última leitura interpretativa, que é a leitura de acontecimento, eu digo, na dinâmica discursiva, mais importante do que as coisas ditas, sejam as coisas a dizer. Quando se relaciona fato e acontecimento, o discurso passa a ser algo bem mais dinâmico do que se imagina. Os fatos podem ser vistos como um primeiro acontecimento. E parece que, ligando aqui com a fala da Vera, na conceituação de discurso pela sociologia norte-americana, estou lembrando agora dos interacionistas simbólicos, e eles falam que acontecimento é that which becomes, é aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que vai acontecer, né? Foucault discute questões de quando começa o discurso. Tem seu célebre livro A Ordem do Discurso, tem a Arqueologia do Saber, né? Então, Foucault discute questões de quando começa o discurso, onde ele se situa no presente momento, para onde ele vai. Me lembrei aqui de uma fase um pensamento da Bíblia. O discurso sopra, aliás, o vento sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Nos meus tempos de França era Le vent souffle où il veut. Personne ne sache pas d'où il vient. Personne ne sache pas où il va, né? Então é isso aí, a gente pode julgar o acontecimento aí. Voltando a Foucault, mas o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem indefinitivamente? Onde, afinal, está o perigo? Foucault indagava por que
porque tanto medo do transcurso do acontecimento. Paulo Mendes Campos dizia que Vila Rica é uma obra em andamento. E, no caso aqui, uma outra episteme seria acontecimento e existência. O acontecimento provoca a dissonância cognitiva. Isso eu gostei muito. Isso é do Leon Festinger, nos tempos que a gente estudava teorias da comunicação. Então a gente aprendeu esse negócio de dissonância cognitiva, né? A gente, quando comprava um carro bonito, a gente queria mostrar o carro para as pessoas e que elas falassem, mas que carro bonito, né? Tudo bem. Mas se houvesse, mas ele é muito caro, né? Aí já dá dissonância cognitiva. Então, nessa visão de dissonância cognitiva, ou de implicações existenciais ao acontecimento, em artigo publicado pela Rede Estação Democrática e reproduzida em outras mídias, a propósito da demissão do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, a psicóloga social Marília Veríssimo Veronese diz: o que leva um homem altamente sofisticado em termos intelectuais, com uma brilhante carreira zelar, ceder a uma ridícula tentação de enfiar a mão entre as pernas de uma mulher? Então, para se completar o sentido, muita coisa tem que ainda ser dita, né? E no caso do ministro Silvio Almeida, tem vários dados que irrompem na explicação desse fato, tornando esse fato um acontecimento, que era o ministro dos Direitos Humanos, que era um ministro negro, e que era um ministro de esquerda. Então, diante de tudo isso, um ministro que, supostamente, ele assediou a ministra das Mulheres, né? A ministra irmã da... Aniele Franco. Bom, e, no caso, diante dessas conotações todas, como Lula disse numa entrevista antes da demissão para uma emissora de Goiânia, não pode ficar no governo. Não dá. Vai ter que sair. E as pessoas que assistiram à demissão dele dizem que ele chorou, fez isso, fez aquilo, mas não dá. E no caso é o seguinte, o, o ministro intelectual, um professor da USP, aí surgiram já as pessoas denunciando, desde a época de professor, ele assediava as alunas, né? Então surgem as camadas de sentido, né? E a essa altura tem poucas pessoas preocupadas com a defesa do ministro, né? Ontem mesmo assisti uma entrevista na Rede Globo
Miriam Leitão entrevistando a nova ministra dos Direitos Humanos, que é uma professora de Belo Horizonte, e a Miriam Leitão insistia: vamos primeiro comentar a queda do ministro. E a nova ministra caiu fora, né? Isso já não me pertence mais, como estou lembrando aí de programas cômicos. Ah, isso já não me pertence mais, né? O... Eu tenho a impressão que eu já disse as coisas que eu queria falar. Tem essa noção de acontecimento agora que está. Eu perguntei ao Fausto, mas nós vamos falar de inteligência artificial? O Fausto me dispensou diante da minha condição de velho professor, 83 anos, a mexer com inteligência artificial, que eu não aprendi até agora, eu vou aprender, né? Então, eu peguei uma matéria no Correio Brasiliense, da S-News, que é Softwares News, soluções de broadcast para o mundo. E aqui está dito, entre as principais soluções oferecidas pela S-News estão os sistemas de automação de notícias, multiplataformas e ferramentas de análise de audiência em tempo real. Estes serviços desenvolvidos com o objetivo de otimizar as empresas de comunicação, tornando-se os pressupostos mais eficazes, né? Aqui, busquei aqui, no caso, a inteligência artificial pode ser usada na análise de dados para extrair insights, prever tendências e automatizar processos. Isso é feito por meios de processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, análises preditivas de redes neutrais. A inteligência artificial ajuda as empresas a tomar decisões mais informadas e a identificar oportunidades de forma mais eficaz. Aqui eu peguei até a conceituação de broadcast. Broadcast transforma qualquer ambiente em um conteúdo leve. Seus live streams botam pesquisas por voz e vídeo, conferência, para outro qualquer com voz e vídeo, aprimoradas pela inteligência artificial. Quer dizer, agora, para rechear, né? Aumentar a explosão do acontecimento, temos agora os recursos à inteligência artificial, as operações de broadcast, e se acontecimento estava ligado, né, sempre com as mídias, os acontecimentos são vistos certamente em processos de mediatização. Por aí, meu. Não sei se estava dentro da pauta que eu falei. Diz aí, Fausto.
eu acho que tem ganchos aí que vão render aqui, render no livro, vão render nos debates, vão pautar também os desdobramentos das sessões seguintes. Então, eu, pessoalmente, acho muito promissor. Está sendo agendado, está sendo formulado, né? Então, Eu me preocupei muito nessa história de fornecer ganchos, isto. né? Ok. Então, passamos ao Giovanni, então. Ok, Giovanni? Ok. Inicialmente, aí, obrigado, Fausto, né, pelo convite. Também é uma alegria estar com Vera e Sérgio aqui no debate, que eu já percebi que tem algo em comum. Nós quatro, é uma bibliografia muito marcada pela França, né? Vera e tal. Eu estava aqui hoje olhando as coisas, e meu orientador foi orientando de Mouillot, e os dois me deram esse de presente. Foi um grande acontecimento, né? O 68. Uma produção que eles fizeram que ficou esquecida, né? De tract, panfleto, né? De que a gente conhece o Le Journal du Quotidien, que teve esse desdobramento aí no Brasil, né? Então, mostrar que eu tenho essa ligação e queria evidenciar um outro aspecto que Vera e tanto Sérgio reforçaram, que é a influência que pensador Ricoeur teve alguns, o Querré, né? A gente percebe pontos em comum. Então, eu partilho, né, dessa perspectiva e queria dizer que minha fala aqui de 15, 20 minutos, como posso, né, indicou, que tem a ver um pouco com tributário do percurso, né, trabalhando com semiótica e teorias da comunicação. E teve uma outra influência, vou dizer, e foi o Roland Barthes. No final, né, sobretudo em relação à fotografia, ele sai lá da retórica da imagem e vai mostrar a importância que tem a temporalidade, o tempo da foto, né, que eu acho que foi uma grande sacação e virada, e depois ele falece, né? E eu queria explorar um pouco esse aspecto, né, da temporalidade aí do acontecimento, mas eu queria fazer um recuo, porque eu acho que tem algo muito importante que foi com a modernidade e tem a ver com temporalidade, né? Que foi um grande advento de corpos efêmeros, que nós falamos ontem de ontem, né, Fausto? Sobre a temporalidade que se instala. A gente tinha as exegeses que eram quase temporais, e surge, né, os corpos, né, textos efêmeros, né, com o advento da modernidade, né? Eu sempre penso que nós tivemos, eu acho que os historiadores estão fazendo meia-culpa, isso aqui mais quase 2.000 páginas, sobre a civilização do jornal. Não foi como Lefebvre dizia, a civilização do livro, foi a civilização do jornal, a modernidade, né? Ela que vai dar a cadência muito ligada à temporalidade social, né? E aí surge isso aí que eu mostrei, o tract, né? O panfleto, né? Lutero fez um panfleto, né, contra as indulgências, é um panfleto aquilo, e cria o tempo do instante. Isso aqui tem que ser nesse instante. E aí que nós vamos, de uma certa maneira, desdobrar esse instante, né, numa dimensão temporal, né? O tract não tem um tract periódico, não existe. Existe o tract para responder a um momento, né? Uma denúncia, então, tem esse aspecto do tempo, né? E como surge na primeira modernidade todas as guerras de panfleto, sem dizer, né, que Darton está aí para nos explicar, como teve uma invasão de panfletos, de tract, na Revolução Francesa, um pouco mais à frente, né? Então, esse aspecto, como você cria
corpos efêmeros, textos efêmeros, e como você tem a necessidade de criar uma enunciação, né, em relação a esse aspecto, que aí nós temos dois caminhos que vão se desdobramento. Um é o aspecto do almanaque, né? O almanaque é muito, muito antigo, né? Na França, 1600 e alguma coisa, já existia um almanaque com 150 mil exemplares, imagina, né? E nós, eu que venho do interior, tinha o Sagrado Coração de Jesus, que era tipo de almanaque, todo dia você tirava uma folhinha, tinha um recado. Então, o almanaque Abril também, então você tem uma enunciação do tempo cíclico, né? E, sobretudo, muito ligado ao rural, né? que é importante. E aí surge, né, os newspaper, papéis de notícia, né? E aí tem que fazer essa construção que não é natural, né? Essa construção, né, de periodicidade, né, de como eu falo para hoje, né, mas amanhã eu estarei aqui. Então, você cria é uma construção social, né, essa perspectiva, né, da enunciação com essa nova dinâmica, o tempo social, né, que vai se mudando, né? Então, queria destacar esse aspecto que tem muito a ver com o ato enunciativo associado a um presente, né? A gestação lenta da articulação com o tempo como dimensão, compromisso de periodicidade, modalidade enunciativa dos panfletos, e toda essa questão, como a gente coloca hoje na discurso, como se justifica a tomada de palavra informativa periódica do momento, né? Então, queria, né, evidenciar esse aspecto, né, da importância, né? E lembrar, né, você tem um efeito de realidade que nem sempre surge o efeito de teoria, né? Nós tivemos muito mais filões para explicar a modernidade, a secularização, a globalização, a urbanização, né? E como se fôssemos, né, a mediatização está aí, né, foi muito forte, como se fôssemos um primo pobre, né, dentro dessa individualização que estava falando há pouco, Vera, aí nesse aspecto mais, né, a importância do indivíduo, né, no sentido. Então, você tem essa perspectiva. E como que a noção de tempo real, né, gente, surge ali também, né, forte, né, do extra, né, que era um pouco ao vivo nosso, né? Então, e como que vai tendo aceleração do tempo, coisas que nós destacamos hoje também, que você tinha o jornal mensal, as notícias mensais, semanais, depois surgem os diários, né? E depois, muitas vezes você tinha o matutino, o vespertino. Então, demonstra essa aceleração acompanhada de novas perspectivas enunciativas, né? E a importância que vai tomar. Peguei uma frase aqui que dizia, já em 1670, os novos reis e clérigos são os editores de jornais, a verdadeira igreja da Inglaterra são os editores dos nossos jornais, para demonstrar, evidenciar a importância que isso toma na vida do mundo social, né? Então, você tem esse aspecto, e você chega no século XX, de uma certa maneira, fazendo um salto, como você tem, dentro da perspectiva triádica de Peirce, né? Você tem já o simbólico, o indicial e o icônico, né? A fotografia, o icônico, o simbólico, os jornais, e o indicial, a televisão. A televisão é, antes de tudo, indicial. Então, são todos os aspectos que evidenciam isso que nós estamos falando, né, de você fazer essa costura entre
o período e a enunciação. Por isso que eu evidenciei lá no meu rascunho, que eu não estou seguindo, talvez, literalmente, o meu resumo lá, né? Mas a importância que tem para se pensar a comunicação, essa articulação que estou tentando evidenciar entre o discursivo, o técnico e o social, né? Com essa chave dialética, né? Fundamental, porque eu posso ir para o discursivo e fazer linguística, ir para o técnico e entrar nas engenharias, o social, a sociologia e tantos outros estão aí, mas a nossa especificidade é essa dialética, isso aí que é importante. E pensei rapidamente, vou avançando, né, muito influenciado por esses autores, sobretudo Ricoeur, né, e o Veron, né, tem esse livro do Construir o Acontecimento, que se tornou uma referência na história, né, dos estudos. Mas eu queria destacar, como eu coloquei naquela perspectiva diacrônica, né, pensar esse tempo do acontecimento mediático, né, como a partir da primeira, segunda geração ali da semiologia, né, primeiro evidenciando a força do isolamento do signo, né? Muitas vezes a gente vê hoje, pelas articulações que a gente faz, condições de produção, condições de reconhecimento e a importância do conceito materialidade de sentido, que isso aí adquiriu, né? Sobretudo com a introdução com Kristevaz, Todorov e Bakhtin, que ajudou muito, né? Sobretudo no mundo francês, né? Então, como pensar, né, essa força que tem, já disse o Ricoeur, né? A configuração é tão forte, tão potente, que muitas vezes ela se dá como se fosse um todo, né? Logicamente, depois teve o desgarçamento, mas a importância que tem, né, esse aspecto da configuração, né? E como trabalhar a problemática central da compreensão do acontecimento inserido na história e na atualidade. O jornalismo cria a noção forte de atualidade, mas o acontecimento vem, de uma certa maneira, tensionar essa atualidade na sua construção, né? Aí tem toda a problemática, como o acontecimento é contado pelo discurso mediático, em que consiste a natureza simbólica do acontecimento, como a informação é colocada em valor, em relevância, tornando um acontecimento, né? Então, eu vou avançando nessa estrutura temporal, né, do acontecimento, e um aspecto importante que já foi mencionado aqui, né, que o Ricoeur trabalha, sobretudo no tomo 1 do Tan-Récit, né, que é a intriga, né, que ele, de uma certa maneira, ele extrai de Santo Agostinho, né, Santo Agostinho, um grande leitor de Santo Agostinho, Ricoeur, né, ele dizendo que não existe passado, futuro, existe presente, mas um presente, passado, presente, futuro. E como ele trabalha os presentes deslizantes, glissant, né, em francês, deslizante, e a necessidade da construção do acontecimento, desse deslizamento, né, nas temporalidades, passado, presente e futuro, né, dizendo que não há um tempo presente, futuro, um tempo passado e um tempo presente, mas um triplo presente, presente das coisas, futuro, um presente das coisas passadas e um presente das coisas presentes. Agostinho nos colocou sobre a via de uma investigação estrutural, temporal, a mais primitiva da ação, citando Ricoeur, né? Então, o acontecimento é um complexo de três presentes, sendo complexo, ele não para de ser modificado e reagrupado pelo discurso. O acontecimento tem um começo, mas, igualmente, desenvolvimento, uma duração, um curso aos quais os presentes se tornam passado, coisas futuras se tornam presente. Há um presente deslizante, a significação do acontecimento evolui. Então, vai nessa perspectiva, né, de um primeiro aspecto, e como isso aí vai ser potencializado, aí eu pego, sobretudo, evidenciando a segunda geração, o discurso e a sua relação com as condições de produção, a importância da inteligibilidade do acontecimento.
E toda a importância dessa inteligibilidade, que alguém lembra no Newsmaker, como você potencializa uma notícia, se torna evento, naquele movimento da descontextualização e a recontextualização no mundo mediático, né? Então, como se se extraísse a descontextualização, mas essa contextualização dentro desses critérios de relevância e noticiabilidade. Então, dá para a gente ter toda uma discussão sobre esse aspecto dessa atribuição de um certo valor à informação e deslocamento da informação, do fluxo informativo, esse deslocamento, que o próprio Muyot trabalha também esse aspecto, né, do deslocamento do fluxo do discurso. E toda essa perspectiva, além da inteligibilidade, da carga simbólica, que aí você vai se desdobrando para o reconhecimento, né, que faz emergir. O Ricoeur tem um outro conceito que eu acho interessante, que é como ele falava do triplo presente, mas depois ele fala a busca de uma outra dupla temporalidade entre latência e atualidade, né? A dupla temporalidade do acontecimento é definida pela latência, que permite uma atribuição de valor à informação, e pela atualidade que corresponde ao surgimento da informação no discurso jornalístico, né? Que trabalha muito com os indícios, né? A importância dos indícios para potencializar uma informação, né? Aí podemos pegar vários aspectos, como foi trabalhar isso aí na pandemia, que indícios você tinha, né? E todo o aspecto com a China, com a África. Então, quem trabalha muito esse aspecto do indício é a Lippmann também lá, né? Quando ele fala como sair dos estereótipos. O estereótipo naquela perspectiva de reprodução, né? O jornalista segue estéreo, repetição, um tipo de repetição, né? E aí, então, mostra a importância dos indícios. E na latência de Ricoeur tem também não só o aspecto histórico, mas a importância do horizonte de expectativa, que ele vai beber lá da escola de Constância, né? Da escola alemã de Constância, né? Então, como ele vai sendo construído, isso me faz lembrar muito com a derrubada da Torre Gêmeas, né? Que, de passagem, li um livro muito interessante, foi traduzido em Portugal, que é aquele organização feita por Daniel Dayan. Está muito interessante, né? Que ele tentou organizar da discursividade, a reação do público e os aspectos éticos do acontecimento, pensar eticamente o acontecimento, né? Muita gente deixa à parte isso aí. Então, você tem essa aí. Eu me lembro uma capa da época, tinha uma foto de Bush, muito naquele estilo Retórica das Paixões, né? Aquela foto conjuntural, e ele olhando o infinito assim, rumo à guerra. Então, a construção daquele evento estava todo numa perspectiva futura, né? Que se preparando para a guerra. A latência não era só em relação ao passado, mas também como joga nesse horizonte de expectativa, de espera. Então, são aspectos, né, interessantes, a latência estrutural do acontecimento, temporal do acontecimento, através dos jogos de indício pré- e pós-acontecimento, né? Então, você tem esse aspecto que eu vejo que dá para, de uma certa maneira, a gente pensar o acontecimento desde essa centralidade, né, da mensagem, e a partir dali já uma perspectiva adintra, como diziam os antigos, né, para pensar a circulação, depois essa articulação com as condições de produção, em seguida com as condições de produção e reconhecimento, até chegar agora no reino, isso que a gente estava falando, dos emissores ao império da circulação, né? Ou império dos amadores, como diz o Pratique Clichy, né? No seu livro. E fiquei pensando, Sérgio, no final do Sérgio falando do Silvio,
se a gente pensasse o acontecimento visto de cada um através da sua bolha, né? Porque ele falou do IA, né? Da inteligência artificial. Então, como foi o acontecimento Silvio Almeida a partir do que eu recebi, né? Eu participo muito de colegas de esquerda. Foi um momento de luto muito forte para a gente, né? Totalmente diferente. É como se fosse um acontecimento tragédia e o acontecimento de Datena, um acontecimento comédia, né? Então, como que os memes, que eram as antigas charges, nossa, né? Como meme, eu estou preocupado com a cadeira, o estado da cadeira, etc., né? Então, eu fiquei imaginando, né, como pensar nessa construção a partir dessas bolhas, né, dos acontecimentos. Então, grosso modo, foi esse aspecto. Aí, eu acho que, estudando o acontecimento, tem alguns pontos cegos. Eu acho que é do campo nosso, mas talvez agora seja uma interessante vez de avançar, a gente comentar, talvez, alguns aspectos, né, que ele tem uma tal densidade, o estudo do acontecimento, que ele toca as paredes do nosso domínio de estudo, né? Talvez isso aí seja o lado interessante. Obrigado. Agora eu abri o microfone. Bom, então nós passamos uma fase segunda, que é uma fase de troca de impressões, comentários. Eu acho que tem aí um conjunto de problemas postos para uma discussão mais longa, sem dúvida, porque são temas que são lançados de perspectivas diversas, né? E perspectivas que são construídas em várias temporalidades, de modo que talvez não tivéssemos o pleito aqui, nem a pretensão de enfrentar esse debate na extensão das questões aqui, mas talvez pontuando em função da interesse e sensibilidade de cada um, e tendo em vista também aquilo que o CISEP se predispôs a organizar, não é? Retomar essas questões que foram aqui apresentadas por vocês. Então, ficamos num território informal, né? Somos poucos, de modo que o debate, a conversação, dizendo melhor, pode fluir de uma maneira extremamente criativa e também horizontal, sem dificuldades, né? Bom, começando a rodada, posso? Claro. O caso do Silvio Almeida, eu acho que é um triste exemplo de uma profunda dissonância cognitiva, né? Entre, quer dizer, o que ele deveria, o que ele significava, os valores que ele representava, né? E a intervenção, a ocorrência prática, né? Quer dizer, o comportamento dele que contrariava não só o que ele representava, mas os valores que ele enunciava. Mas, assim, pensando nas nossas nas três falas, eu acho que existem alguns atravessamentos, e eu achei particularmente essa questão da temporalidade, né, e desses deslizamentos aí dos tempos do acontecimento. Trabalhando aquela ideia aí de que o acontecimento suscita sentidos, ele abre horizontes, a gente percebe como é que o acontecimento, né, que acontece, que se dá no presente, como é que ele não só projeta futuros possíveis, mas ele joga diferentes luzes no passado. Né? Então, como é que um acontecimento nos leva não só a descobrir outras ocorrências passadas, o Sérgio deu o exemplo aí também, no caso do Silvio Almeida, aí,
né? Outras pessoas começam a dizer, olha, não é um comportamento novo, já aconteceram coisas, mas, assim, não só, né, essa luz no passado evidencia outras ocorrências, mas, sobretudo, possibilita diferentes leituras. Então, esse jogo de tempos, né, presente, futuro, passado, né, é um aspecto muito interessante, assim, é um aspecto muito forte do acontecimento, da gente pensar a partir do acontecimento. E essa ideia do acontecimento massa folhada do Sérgio é muito rica, porque é muito difícil isolar um núcleo do acontecimento. Um grande acontecimento, ele é composto de vários microacontecimentos. A gente descobre antecedentes, né? O Sérgio falou a partir de Foucault, né? Onde começa o discurso e para onde ele vai, ou o vento. A gente pode dizer, né, do acontecimento, assim, pequenos acontecimentos prévios que já o anunciavam, mas uma sucessão de outros microacontecimentos, né, nos quais ele se desdobra, de tal maneira que a gente pode pensar, né, nessa massa folhada ou nessas diversas camadas, né, que compõem um grande acontecimento. Foi essas as questões aí que a intervenção dos colegas me provocaram. Queria lançar para vocês uma questão na forma de um comentário de alguma coisa que me ocorre como referência de reflexão, etc., e que diz respeito a certas transformações que acontecem dos modos com que os meios, chamados os meios mass media de então, os meios que avançam, esses meios tecnológicos aí, no trabalho de, vamos dizer assim, de enunciar acontecimentos, o modo de enunciar o acontecimento. Parece ser uma coisa muito particular, nós que fazemos pesquisas sobre essa questão, mas me chama a atenção alguma coisa que a gente elabora em voz alta, mas precisa mais de elaboração, que são deslocamentos que acontecem na esfera das estruturas de produção dos meios, no sentido de, a título de sofisticar ou de complexificar o modo de falar dos acontecimentos, recuperam certos aspectos que até então não estavam nas rotinas com que os mídias trabalhavam acontecimentos, sobretudo complexos. Vou exemplificar, talvez fique mais claro para vocês. Eu estou com um material extenso que recobre mais ou menos alguns anos, que é um deslocamento crescente das estruturas duras da construção da noticiabilidade televisiva de um território do estúdio para um território da rua, digamos assim. Seja em situações em que são coisas induzidas pelo próprio processo produtivo, mas em situações que acontecem fora do ambiente produtivo jornalístico, mas que são recuperados por esses ambientes no sentido de dizer que os meios se vinculam, se atrelam a acontecimentos e dão uma direção nova. Exemplificando. Então, tomando como referência a questão das enchentes, há um deslocamento da redação do Jornal Nacional que vem se realizando ao longo dos últimos cinco anos, onde os âncoras saem desse lugar fixo, ou seja, aquela predição do que o Verón trabalha no texto dele, que é eu estou aqui, você me olha, eu lhe escuto, aquele trabalho que ele faz com que é o âncora do jornal principal da televisão francesa. Aqui uma questão hoje, quer dizer, que pontificava a importância do dispositivo televisivo, uma questão parece que está mexida. Como? Na medida em que o âncora principal da Globo, ele sai de uma posição de onde estava fixado, no estúdio,
percorre o Brasil fazendo uma autorização do acontecimento, visitando contextos muito diversos, dentre os quais uma das edições do Jornal Nacional se passa no monumento ao Padre Cícero, lá no Ceará, quando o Bonner faz a edição do jornal lá, né? Passa por vários lugares, enchentes no Rio de Janeiro, ele sai lá e vai viver as enchentes, e agora, mais recentemente, depois sai do jornal, transfere-se para uma bancada de um debate político, né? Ser o organizador do debate político, e vai agora, e teve um enfrentamento muito complexo, que foi a ida dele, a instalação dele no território das enchentes, onde ele foi, essa atividade foi contida, ele não pôde fazê-la, porque ele sofreu, digamos assim, a interferência e ameaças de populares, né, através de interpelações. O que eles estavam fazendo ali, depois de fazer um show tão bonito da Madonna, etc., o que eles estavam fazendo ali, né? A tal ponto que o Bonner teve que se esconder, teve que se guardar num navio de guerra lá em Porto Alegre, para transmitir o jornal de um outro lugar, etc. Quer dizer, essa exposição, que até então não estava na ritualização do telejornal, e que na hora que o telejornal, sensível a esse problema da complexificação do acontecimento com as novas tecnologias, testemunhabilidade, etc., aponta-se um certo tipo de reação dos coletivos, ou seja, dos chamados espectadores ou dos receptores, né? Com esse modelo clássico, e desse modelo, particularmente, onde a autorização do acontecimento parece ser alguma coisa não aceita, falsa, ou com uma certa moldagem discutível. Então, me parece que isso suscita, pode ser uma questão simples, mas aponta para um sintoma que é interessante, que é o problema do modo de tratar e o modo de fazer um acontecimento resvalar para uma outra coisa, do ponto de vista de acontecimento, né? Que é exatamente como a sociedade lida hoje com as mídias. Porque me parece que não é tão automática essa questão dessa relação da sociedade com as mídias, não é tão automática de aceitação, etc., na medida em que existem episódios extremamente fortes em que a sociedade interpela a sua mídia, né? Interpela seus atores, reformula seus processos de noticiabilidade, narratividade, etc., né? Então, me parece que isso também comparece como no caldo dessa discussão. Em que medida isso comparece a esse caldo de discussão sobre as transformações do acontecimento, né? Que são fatos extremamente presentes, assim, imagens, relatos, autotestemunhas, né? Reflexões de jornalistas. E só para fechar esse aspecto, houve um fato mais longínquo, em torno de 2018, quando os jornalistas que escreviam, que cobriram as manifestações de rua no Brasil, vários deles fizeram a análise da cobertura dos meios, né, e apontando os furos de tratamento das manifestações de rua, né, onde eles estavam errando, né. Isso foi feito no interior de 4 ou 5 jornais, em espaços onde os jornalistas estavam trabalhando a cobertura, mas fazendo da cobertura não mais uma tarefa de relatar acontecimentos, mas refletir sobre acontecimentos, né? Então, tem alguma coisa de novo aí que tira o jornalista desse lugar de automaticidade ou de reprodução e fazendo ingressá-lo ou situá-lo numa posição de reflexividade sobre a sua atividade. É um pensamento em voz alta que eu estou tentando compartilhar com vocês. Fique à vontade. Eu fico pensando, por exemplo, nas transmissões esportivas, Sim. em que você tinha
locutor de rádio que transmitia o futebol. Depois a coisa sofisticou-se com a transmissão da televisão. E agora você mantém as transmissões esportivas, mas você adiciona às transmissões esportivas questões temporais, por exemplo, é anunciado jogo tal, começando a tal hora, e o pré-jogo começa 1 hora antes. Então, você tem no pré-jogo as entrevistas, os jogadores fazendo esquentamento, tudo isso. E depois das transmissões, você tem as resenhas, que são não mais aquelas resenhas unicamente faladas, mas você tem pelo menos 3 comentaristas do estúdio, adiciona-se mais 3 da transmissão, e sempre tem a presença de uma mulher nesses eventos esportivos. É como se fosse o esporte é transformado em um show, é transformado. Os jornalistas, entre eles, brincam demais, dão gargalhadas, eles fazem papéis, cada jornalista tem um papel. Então, aquela seriedade do esporte, de ganhou o campeonato, não, agora você tem vários jornalistas, sempre com mulheres presentes e acrescentando aos fatos jornalísticos, aos jogos, os momentos de hilariedade, de brincadeira. Então, eu acho que você tem o jogo e o extra-jogo, né? Até para comentar os jogadores em campo, os locutores falam o time está jogando com a bola ou está jogando sem a bola, né? Tem vários ingredientes que enxertam um jogo de futebol de acrescentamento, né? Um jogo de campeonato se torna realmente um acontecimento, né? Está fechado o microfone, Giovanni, né? Então, tá. Bem, olhando as reflexões e os aspectos dito aí, eu fiquei pensando, quando surge um acontecimento, como a gente está vendo, muitas vezes, sobretudo a televisão, passa o dia com imagens repetitivas, né? Então, que tipo de construção sobre a importância que tem essa noção de repetição na construção, muitas vezes, do acontecimento? Fico impressionado com né, essa... E aí, outro dia eu estava perguntando, aí foi com você, né, Fausto? Será que importante voltar com o conceito de Abramovich, totalmente esquecido, de redundância, né? A importância da redundância na construção do acontecimento. Fiquei imaginando isso aí, eu não sei se os colegas têm essa reflexão. E outra coisa, aí fazendo um paralelo entre o acontecimento e o nosso campo,
dando uma investigada aí sobre acontecimento e tal, e, sobretudo, a expressão, né, do público, né, eu vejo que aí tem talvez algo que a gente precisaria trabalhar mais, né? Tem muito estudo de recepção e não estudo em recepção, né? A mídia propõe o acontecimento, né, vamos dizer, e como que as pessoas dispõem. Primeiro tem a lógica individuais, mas como você tem uma gramática do acontecimento, quais são as gramáticas de reconhecimento que são criadas a partir dessas lógicas individuais? Você cria coletivos? Essa era uma preocupação de Verona, me faz lembrar o estudo que ele faz do Bobo. Ele fala, olha, tem uma exposição, é uma maneira de a pessoa se inserir. Como as pessoas individualmente vão construindo gramáticas. E eu vejo que a gente está passando batido, a gente está fazendo estudo de recepção e não em recepção, né? Não sei se percebe. Essa é uma preocupação, eu acho que aí a gente se perde, não está vendo o tournant de la recepção, né? Sim. A virada dessa... A gente tem que trabalhar, vai lembrar muito quando teóricos do livro, tinha tudo um trabalho do matéria-livro, e eles se encontraram numa sinuca de beco, um beco sem saída, fizeram todo um estudo, o desdobramento de Chartier, sobre a leitura. Teve um esforço intelectual ali. Parece-me que... Eu estava com o livro que eu falei do Dayan, mas quando você vai na recepção, você fala, tem alguma coisa aqui que não está indo. Então, não sei se vocês têm essa percepção ou não, mas eu tenho essa perspectiva. Outra coisa aí, Fausto, talvez no que você levantou a bola ali, do deslocamento, né? Ele me fez lembrar de já há algum tempo, e lembrando o saudoso Muyô, que onde tinha fronteiras tem gerado nas redações membranas, né? Não me lembro bem qual o texto de Muyô, mas... Então, você teve já antes a ampliação, né? Então, eles recebendo gente, né? Em momentos fortes, eu me lembro, foi agora Rio Grande do Sul, mas teve Realengo também, com várias... Não sei se você se lembra, que teve aquele massacre na escola, várias vezes Bonner foi lá para a escola, né? Então, eu fiquei imaginando esse aspecto da mudança aí, né, da redação, essa perspectiva da membrana, e talvez o que tem mudado no espectador, né? O espectador está cada vez mais reivindicando ser testemunho da notícia nesse embaralhamento. Eu não sei, fiquei pensando aqui se teria alguma reivindicação nesse sentido da membrana, né, dessa ampliação, dessa democratização. Cada pessoa, Miriam Leitão, é como se fosse o jornal trazendo as editorias para ali para dentro, que entra, sai, né? O correspondente é uma tela, é algo cada vez mais, né, essa relação indicial, né, que a gente está falando, se não está gerando outra expectativa, eu fiquei imaginando nessa mudança também do público. E última coisa, só por anedótico, tem um filósofo italiano, Maurizio Ferrari, que escreveu um livro, trabalhava junto com Umberto Eco, né? Umberto Eco fez a prefácio de outro livro dele. Ele escreveu um livro interessante, Imbecilidade é Coisa Séria. Homens inteligentes, pisando bola, faz uma merda. Desculpa. Ele pega Napoleão, pega Hitler, e a imbecilidade popular também, né? Talvez as pessoas devessem ler esse livro, que imbecilidade é coisa séria. Desculpa, só terminando com a anedota.
Vera, eu podia pedir uma coisinha a você? Você que é leitora do Louis Quéré, eu outro dia, dando uma olhada ali, eu acho um texto dele, 97, na Resumo, ele faz uma crítica do acontecimento festivo como sendo atemporal, né? Que é um pouco aquela... Não sei se você se lembra disso aí, eu fiquei imaginando se você tem alguma outra leitura daquele... que ele acha que até aquele estudo do Liu Katz, do Dayan, não leva em consideração a temporalidade. Não sei se você lembra disso. Aí eu falei, vou perguntar a Vera, que eu não tenho muita leitura, eu vi que você ia falar sobre Louis Quéré, aí eu fiquei imaginando, né, eu acho que na Rezou, mas já tem muito. Não, eu não estou localizando esse texto e essa discussão sobre o acontecimento. Não me lembro dele falar o cerimonial. Assim, essa coisa do acontecimento festivo é muito do Dayan, né? Mas eu me lembro eu vou procurar até dele falando sobre o acontecimento festivo. Mas o que a fala de vocês aí, começando pelo Fausto, mas essa última coisa, né, de se falando, Giovandro, da recepção, e eu fiquei me perguntando em que medida a gente o próprio nome de recepção ainda é adequado para essa nova configuração. Porque eu falei, aí eu estou falando mais, quer dizer, Sérgio, Fausto e eu começamos, nós começamos a estudar a comunicação nos anos 70. Né? Então, essa longa trajetória, a gente viu mudanças, não só na prática dos meios, mas também nas teorias. Claro. E aí, aquela coisa, né, o monopólio da fala, né, do Baudrillard... Sodré. Foi do Sodré, mas que do Baudrillard era o hacking para os mídias. Hacking para os mídias, né? Como é que sou antiga? Como é que, pensando, né? Eu falei aqui o Quéré fala da dupla vida do acontecimento, e essa segunda vida, que é o acontecimento narrado, poderíamos pensar que nesse momento, né, do monopólio da fala, né, como é que quer dizer, existia era atributo e privilégio da mídia construir essa segunda fala. E hoje já não existe isso. Assim, as várias narrativas, as várias versões proliferam sem controle. O Fausto falando aí, né, da relação dos coletivos interferindo na produção da notícia. E a gente, assim, se a gente começa a ver, né, hoje a interferência e a própria interação direta, né, de vários programas com os internautas, né, com as pessoas lá, vai mudando o rumo. Assim, as narrativas, às vezes, são construídas coletivamente, com interferências e choques, ou paralelamente disputando terreno. Então, assim, quase que o lugar da recepção, quer dizer, passamos do monopólio da fala para a recepção ativa, e agora é uma produção coletiva bastante embaralhada, muito híbrida, assim, de interferência, sem significar exatamente um grande enriquecimento dessas narrativas, né? Mas o que chama atenção, Vera, sobre isso que nós estamos falando, é sem dúvida que esses lugares clássicos de produção, recepção, eles estão deslocados, estão coafetados por outras dinâmicas e, sobretudo, outras lógicas. E talvez os nossos equipamentos analíticos são insuficientes para descrever o que está acontecendo hoje, né? Porque os coletivos, de fato, a noção de coletivo já é grande demais. Talvez é importante escrever o que é que se passa com os coletivos vis-à-vis essa oferta
de e-mails, de mensagens, que a seu turno também é problemática em função dessa nova arquitetura, dessa nova ambiência de e-mails aí, né? Entendeu? Quando o cara sai do conforto do jardim botânico e vai para as enchentes, quer dizer, outrora ele ia por uma notabilidade, etc., mas ele está levando pancada nesses ambientes de hoje. Ou seja, os coletivos estão fazendo outras coisas nessa relação com os mass midiáticos, digamos assim. Né? Então, me parece que a gente faz um pouco assim, não um comentário genérico também, minha parte, a gente passa muito, uma construção automática desses fenômenos, sem examinar de fato quais são as ocorrências que estão se passando nessas relações do que classicamente se chamava oferta e recepção de mensagens, entendeu? Quer dizer, me parece que tem aí um novo ritual que é produzido por essa nova ambiência aí, e o modo dos meios funcionarem, onde a temporalidade, parece, esse conceito é um conceito vencido aí, é uma ação incessante de interação, de apelos, de costuras, onde não pode haver buraco. Então, e aí, certamente, os coletivos estão se defendendo, estão se apropriando disso de outra forma, né? Algo a ser estudado, me parece, isso aí, né? É um dado muito que nos provoca, porque nos tira desses modelos, mas também a nossa imersão nisso é muito desafiadora por causa dos nossos equipamentos. Veja o salto. Estamos falando em inteligência artificial, mas de uma maneira mecânica, sem saber o que é isso aí, quando essa problemática envolve esses modelos de interação aí que alguns superados ou alguns em fase de discussão, etc. Então, é uma área muito açoitada por essa velocidade, né, por esse dinamismo de transformação dos protocolos de comunicação. A sacralização do âncora pertence a eras passadas, não é? De Cid Moreira não é? Hoje eu acho que essa postura mais, quer dizer, essa tentativa de proximidade do Bonner e tal são tentativas, mas realmente essa divisão ela foi estilhaçada, porque a crítica a esse grande emissor, esse emissor autorizado para usar uma expressão do Certeau, ela é antiga. Eu acho que todos nós já vivemos as manifestações aí de abaixo a Rede Globo. A diferença é que agora, quer dizer, a Rede Globo tenta chegar, né, mas está enfrentando essa barreira. E, assim, você falou dos coletivos, assim, os coletivos, mas, por outro lado, eu diria, a expressão, eu não sei se eu ouvi, mas eu acho que há um ímpeto de expressão compulsiva individualizada. Todo mundo quer dizer alguma coisa. Todo mundo se torna especialista dos acontecimentos e quer entrar e dar a sua própria versão. Então, o campo está muito conturbado, o campo de construção das narrativas e mesmo de produção dos grandes eventos, né? Como o Sérgio estava falando do futebol, essa descontração dos repórteres, de vez em quando, inclusive, até disputas, parece que o cenário interativo tem que compor o grande evento. Sim. Eu acho que tem umas pistas interessantes aí para a gente continuar trabalhando. Sobretudo desmontes, ou remontagens, ou deslocamentos. Né? Tem coisas muito interessantes acontecendo aí. Então, o âncora sagrado desceu e está na pipoca do trio elétrico com a gente. Não, eu fiquei imaginando que tem esse aspecto aqui, e que tem mais geral, né? A crise da autoridade, ninguém quer dar cheque em branco mais para ninguém, né? Você vai, alguma coisa, como você falou, era sagrado,
como antes era sagrado. O prefeito, você tinha um problema no bairro, chamava o vereador, marcava uma audiência, tal. Hoje bota fogo no ônibus, ó, tem problema aqui, vem resolver. É uma outra dinâmica que a gente dá para entender. Eu fico imaginando, estou lembrando de um texto antigo do Barbeiro, que é a cidade, a comunicação é a cidade. Ele falando, olha, nós estamos vivendo no meio onde o outro é ameaça. A gente fala que a televisão é violenta, as mídias, ele falou que nada disso. Violenta é a urbanização. Aqui não tem ninguém, aqui é tudo cerca, com vidro em cima e tal. É uma desconfiança louca, né? O medo. Então, o outro é uma grande ameaça. Imagina nessas construções nossas aí que o outro vai falar sobre meu locus, aqui, minha manifestação. Tal. Fico imaginando, né, talvez indo além, né, do nosso núcleo de análise, aí, essa construção de sociabilidade que nós estamos vivendo também, né, que respingo, né, reverberação cria nessas relações também. Só agradecendo muitíssimo aos meus queridos amigos, né, por este momento, né? Recordo que quando a gente começou o CISEC, nós fizemos reuniões informais, o Giovanni participou em larga medida disso também, e nasceu de conversas que foram trazendo à tona a importância que parecia sugerir um certo tipo de, entre aspas, coletivo que nos tivesse num modelo totalmente assistemático, mas também que estivesse seguindo um certo ritual de sociedade científica dura, né? Porque nós não tínhamos meios, não tínhamos recursos, e queríamos fazer uma coisa que pudesse, de fato, organizar as pessoas em torno de outras formas de trabalho, de discussão, né? E fizemos, nesse contexto, 10 reuniões, 10 encontros, na maioria deles presencial, a maioria em Japaratinga, que foi muito interessante. Agora, é um formato que foi se tornando caro do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de valores, né, também, e do ponto de vista das intempéries, né? A Covid e outras, as enchentes lá em Alagoas, que também tiveram, o mar foi invadido por petróleo, né, pelo piche, né? E nós fizemos uma reunião em cima de um acontecimento que foi muito problemático em Alagoas, né? Quando as praias alagoanas foram tomadas por petróleo derramado aí por navios, tal. Né? Então isso gerou 10 livros que foram uma obra muito interessante, porque tem a expressão de muitas ideias sobre questões de produção de sentido, de várias questões que foram tematizadas em cada uma delas, né? Então, nós estamos querendo retomar, mas levando em consideração isso está aí rolando aí como, ao mesmo tempo, estímulo, mas também muito desafiador para a gente encontrar um formato, né? Portanto, eu agradeço muito vocês terem aceitado, não a condição de cobaias, mas de solidário nessa atividade de tentarmos ir um pouco mais longe, né? Muito obrigado a vocês e que a gente que voltemos a nos encontrar proximamente em torno dos próximos passos.